Salve pessoal, como vocês estão? Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Aqui eu gostaria de falar um pouco, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um outro recurso de SQL Server. Eu já falei bastante sobre cluster, sobre availability groups, né? Mas a gente não falou sobre o recurso de SQL Server mais simples que existe, em cima de alta disponibilidade, que é o log shipping. Vamos falar um pouquinho sobre o log shipping, sobre como que ele funciona, para que ele serve, quando que eu vou usar ele, etc. Alguns disclaimers, né? Assim, o log shipping é muito interessante, muito legal se você souber o que você está fazendo e se não só você, mas o time todo que está administrando o SQL Server que você está instalando, que você está configurando o log shipping, souber o que eles estão fazendo. Essa é a minha maior, digamos assim, bronca com o recurso, com o log shipping. As pessoas que estão administrando não sabem as consequências ou por que ele está lá, como que ele não está lá, se ele está funcionando ou não está funcionando, entendeu? E aí normalmente as pessoas que não sabem o que estão fazendo lá quebram ele, né? Aí você tem que ressincronizar ele, digamos assim, certo? Então assim, então vamos falar um pouquinho sobre ele, ou sobre como que ele funciona. Vocês vão ver que isso é uma série curta de vídeos. Primeiro ponto é o que é o log shipping e para que ele serve. Vocês devem estar vendo a minha tela aqui também, né? Bom, primeiro ponto, o log shipping é uma solução de automação de backup e restore. Em algum lugar pré-determinado, você vai fazer o backup de um servidor que é chamado primário e você vai fazer o restore em outros servidores, que são chamados de secundários, enfim. O ponto é que o log shipping é extremamente simples, porque ele é uma solução de automação de backup, cópia e restore. Backup, cópia e restore, é só isso que ele faz. O log shipping vai ser, ou já foi marcado como deprecated, é um recurso que vai sumir, que vai sair do SQL Server em alguma versão? Não, porque, de novo, ele é uma simples automação de backup, cópia e restore. Você consegue, inclusive, instalar ou fazer ele funcionar em todas as edições do SQL Server. Claro, ele não vai ser automatizado, ele não vai vir out of the box se você instalar um SQL Server Express, mas você consegue o mesmo recurso, você consegue alcançar o mesmo objetivo ou o mesmo resultado, você consegue alcançar usando o Express se você usar o agendador de tarefas do Windows, por exemplo, onde está rodando o tal a instância que você quer que tem alguma base de dados que você replica. Mas vamos dar um passo para trás. Para que eu vou usar o log shipping, Marcelo? Para que serve o log shipping? Serve para você ter ou uma solução não real time, né? De somente leitura. Eu posso criar uma réplica de somente leitura de uma base de dados que eu tenho, uma ou mais bases de dados que eu tenho na minha instância. E também serve para um disaster recovery, para uma recuperação de desastres. Eu posso usar um log shipping para apontar ele para copiar os dados de um banco de dados, de um ou mais banco de dados, para um outro data center. E caso o meu data center principal caia, o meu outro data center assume o trabalho que eu tenho que fazer. Bom, então sem grandes delongas, vamos começar a desenhar aqui. Eu tenho aqui, basicamente, um servidor, certo? Que é o meu servidor principal, tá ok? Esse cara aqui é meu servidor principal. Eu vou escrever aqui servidor principal. Então, esse cara aqui tem alguns bancos de dados, tá? Para manter isso aqui mais simples, eu vou fazer só um banco de dados, tá? Esse banco de dados, quem me conhece sabe que eu gosto de usar esse nome, eu vou chamar ele de Pombo. Esse banco de dados porque as cagadas a gente deixa nesse banco de dados aqui. Enfim, esse servidor principal aqui é o servidor onde está acontecendo, onde está ocorrendo, digamos assim, o workload OLTP. O que eu quero dizer com workload OLTP? Suas aplicações normais, tá? Aplicações tradicionais,
insert, update, delete, select, tudo que é relacionado àquele sistema especificamente está acontecendo nesse servidor especificamente, beleza? Bom, depois disso, vamos raciocinar um pouco aqui. Aí chegou, por exemplo, vamos colocar uma história mais real, né? Chegou, por exemplo, o pessoal os desenvolvedores ou o pessoal de negócio e falou assim: Marcelo, eu preciso que esses dados sejam replicados. Por quê? Porque eu tenho medo, na verdade quem tem esse medo é o DBA, não é o pessoal de negócio, mas tudo bem. Eu tenho medo de que, tipo, aconteça alguma coisa muito séria e esse servidor se perca. Na verdade quem tem esse medo é o pessoal de infra e o DBA, né? Mas tudo bem. Então, cara, a gente precisa, assim, mandar esses dados para outro canto. Legal. Qual que é a base de dados principal? A base de dados principal é a base Pombo. Legal. Área de negócio, vou voltar para um conceito que eu já falei aqui, já falei aqui nesse canal antes, tá? A gente vou deixar linkado aqui os vídeos que dizem respeito a isso, tá? Mas assim, você vai perguntar para tua área de negócio assim, então, quanto que você pode perder de dados? E quanto tempo você pode ficar parado enquanto eu recupero os seus dados, tá? Aí, o que vai acontecer? Esse cara vai falar assim para você, tua área de negócio, tá? De novo, você não é dono dos dados. Você, DBA, não é dono dos dados, tá? Presta atenção. O DBA é mantenedor dos dados, ele não é dono, tá? O dono é a área de negócio. Enfim. O dono é a empresa, na verdade, mas enfim. Cara, você pode demorar umas 2 horas para recuperar. Eu tô olhando para baixo, pessoal, porque eu tô desenhando aqui embaixo, tá? A tela que eu tô capturando é essa que tá sendo desenhada. 2 horas para recuperar dados. Legal, legal, legal. E quanto que você pode perder de dados? Quanto tempo você pode perder de dados? Marcelo, eu posso perder meia hora de dados. 30 mins. Perda de dados. Bacana, bacana. Então, o log shipping atenderia isso. Dependendo do tamanho da sua base, até um backup restore simples atende isso. Mas a gente quer usar o log shipping inicialmente, para deixar esses dados replicados em outro canto, para ser mais fácil de restaurar caso seja necessário, para ser mais fácil de recuperar o ambiente caso seja mais necessário. E a gente quer também fazer outra coisa. A área de negócios veio com uma outra história pra gente. A gente quer fazer relatório em cima desses... Ora, relatório é select, certo? A gente quer fazer relatório nesses dados, Marcelo. Interessante. E esses dados podem ser atrasados, área de negócio? Pode, eu não preciso fazer relatório exatamente no dado real time, no dado quente. Eu posso fazer relatórios em dados que estão um pouquinho mais atrasados. Então, por exemplo, 30 minutos atrás. Faz sentido? Então, olha só. Esse 30 minutos de perda de dados é o meu point objective, certo? E 2 horas para recuperar dados seria o meu recovery time objective, tá? Recovery point objective, objetivo de recuperação, objetivo de ponto de recuperação, né? E recovery time objective, tempo de recuperação, tá? Tempo de recuperação, o tempo que eu vou levar para recuperar os seus dados. E recovery point objective é o tempo que você vai perder, que é tolerável para você perder dentro desse banco de dados, tá ok? Tem outras soluções de alta disponibilidade, mas a gente não vai falar sobre elas nesse grupo de vídeos, nessa série de vídeos aqui especificamente, tá? Vamos falar só sobre o log shipping em particular. Quando você está gravando o vídeo, tem gente mexendo um carrinho lá fora. Ei, cara, não vou nem editar isso aqui porque vai aumentar a audiência. Enfim, e tem outra necessidade também. Isso aqui é necessidade de alta disponibilidade e recuperação de desastres. Legal. Aí a gente tem outra necessidade que é fazer relatórios. Fazer relatórios que não precisam ser real time, mas eu quero tirar um pouco da carga do meu servidor principal. Então eu posso usar o log shipping para isso também.
certo? Legal. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho mais um servidor. Pode ser no mesmo data center, pode ser em outro data center. E aí vou ter aqui uma outra base de dados chamada Pombo também, tá certo? Só que essa base de dados, eu vou tentar marcar a cor aqui. Essa aqui, se vocês já abriram o Management Studio do SQL Server, vocês vão reparar que essa base principal aqui, ela tá amarelinha, certo? Douradinha lá, sei lá. E aí, vocês vão perceber que a hora que a gente desenhar, por exemplo, essa base de dados aqui, cadê o branco aqui? Base recuperada. Tá uma bagunça aqui, mas eu vou explicar já. Aí vocês vão perceber que essa base aqui vai ficar cinzinha, tá? O que eu quero dizer com esse cinzinha? A base está em modo standby, ou modo aberto para somente leitura. Tá ok? Legal, né? Então a gente tem aqui o log shipping fazendo essa ponte pra gente, certo? Olha só, como que funciona então? Aí eu posso ter outros módulos da aplicação, ou relatórios, ou queries ad hoc, o que você quiser, fazendo consulta aqui, certo? Fazendo consulta agora nessa base Pombo que está sendo replicada, tá? Essa base, de novo, não vai ser aberta para leitura escrita, tá? Essa base não vai ser o seu OLTP, essa base só vai ser seu OLTP caso aconteça um desastre mesmo, tá ok? Muito bom. Vamos diminuir isso aqui um pouquinho. Aí como que o SQL Server mantém isso tudo funcionando? Né? Aqui tem um componente, toda a edição do SQL Server, com exceção da Express, tem um componente aqui que se chama agente, certo? Eu vou deixar ele em azulzinho aqui. Tem um agente. E aqui eu tenho um outro agente. Certo? Vamos redesenhar isso aqui para ficar mais mais entendível. Finge que tem aqui os dois servidores normais, tá? Duas bases de dados, normal também. Tá ok? Pombo principal e pombo secundário. Legal? Ah, outra coisa. Se você tiver mais do que se você tiver outra instância que você queira que seja secundária, só para deixar o setup mais legal ainda. Legal? Então eu vou ter aqui um primário e mais do que um secundário, certo? Essa é a minha base principal aqui. Essa é a minha base principal. E essa é a minha base secundária. Tá ok? Bom, e como que isso na prática funciona? Ou para que eu teria duas bases? Ora, eu posso ter duas bases com restores, com objetivos diferentes. Essa aqui vai ser a minha base... Não ficou legal isso aqui, peraí. Essa aqui vai ser a minha base que faz select. E essa aqui vai ser uma base que está fechada para somente leitura. Essa aqui vai ser a base de DR mesmo, certo? Essa base de select tá com um atraso de, sei lá, menos 30 minutos. Essa base de DR, ela pode estar com um atraso de, se você quiser, 1 minuto. Se você quiser, realmente, 1 minuto, tá? Aí vai depender do que você, de qual o objetivo. Mas vamos colocar aqui para facilitar 5 minutos. Faz sentido? O único ponto aqui é que você tem que ter duas instâncias separadas. Não faz sentido você ter todos esses componentes secundários na mesma instância, né?
Nem tem como. Então como que vai funcionar? Aqui vai acontecer um backup, né? Eu tenho um job dentro do meu SQL Agent aqui nessa instância que vai fazer um backup. Backup de log, tá? A gente já vai entrar no mérito do backup especificamente. Tem mais vídeo aqui falando sobre backup. De qualquer forma, a gente vai fazer aqui um backup de log. Legal? Esse backup de log vai ser copiado para vai ser feito, por exemplo, nesse caso, em um //. Vou colocar aqui share. Em um share qualquer, um NAS, um servidor específico, outro servidor, sei lá, onde você quiser na rede. Só que esse NAS, esse acesso de rede, essa pasta compartilhada tem que ser acessível, tem que estar acessível para todas as instâncias que vão ter essa configuração, que vão ter uma cópia, uma réplica dessa base, tá? Então, aí o que acontece? Você tem um outro job aqui nesse secundário que vai fazer uma cópia desse arquivo para o disco local dessa instância, certo? E aí ele vai fazer o restore. Só que esse restore não é um restore qualquer comum que deixa a base online. Isso vai ser um restore que vai manter a sua base em standby. Restore de base de dados pode deixar a base em no recovery, certo? Aguardando para fazer a recuperação da base em si. A base fica fechada, mas fica permitido que você aplique mais arquivos de log de transação, de backup de log de transação. E a base pode ficar em no recovery, mas em standby. Standby mode quer dizer que a base fica aberta para somente leitura, mas ela fica pronta para receber outros arquivos de log de transação, ou diferenciais, enfim, o que seja, tá? De qualquer forma, e essa aqui vai ficar em... Eu vou ter aqui a mesma coisa nesse outro cara aqui. Nessa outra instância aqui, eu vou ter um componente, um job que faz cópia desse share, e outro que faz restore. Mas como essa base vai estar em modo fechado para somente leitura, ela vai ser um restore no recovery. Ok? Tranquilo. E aí você tem um agendamento. Aqui você tem um agendamento que faz isso. Isso aqui é para ser um relógio, tá? E aqui você tem um agendamento que faz que roda esses dois jobs. Cada um é um job aqui. Você tem outro agendamento aqui que faz esse trabalho. Tá ok? Esse é o conceito bem básico do log shipping, de como que ele funciona e para que ele serve. Tá? Eu posso ter outras instâncias aqui recebendo essa cópia. Tá ok? Dessa série, a gente vai ver, daqui a pouco a gente vê outras, as formas de fazer o setup dele, de fazer ele funcionar. E a gente vê também uma outra coisa interessante, uma outra operação interessante, que é efetivamente virar, né? Fazer o chaveamento. O chaveamento dele não é tão user-friendly, não é tão simples e fácil quanto fazer um chaveamento de um availability group, por exemplo. E nem tão fácil quanto fazer um chaveamento de cluster, tá? Mas é uma solução extremamente simples, eficaz e direta. Outro ponto que eu queria entrar... Daqui a pouco a gente entra em mais detalhes sobre ele. Mas outro ponto que eu queria falar aqui também é que... qual que vocês percebem aqui que é a... Qual que vocês percebem aqui que é a grande necessidade, né? Ou o grande uso dele, né? Vai depender do SLA, do SLA que você acordou com o seu time de negócio, né? Com o pessoal de negócio, né? E do que eles esperam que seja aceitável para recuperação de dados, né? O RTO e o RPO. Beleza? E também vou poder usar isso para fazer, por exemplo, o select, para apontar, por exemplo, relatórios, ok? Aplicações ou porções de relatório. Legal, pessoal? Bom, qualquer coisa, deixa um comentário aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A gente vai ver o passo a passo também de como que faz isso. Se você gostou do vídeo, claro,
clica no gostei, né? Não fica miguelando like aí. Clica no gostei. E se você não é inscrito também, se inscreve nesse canal que a gente coloca bastante conteúdo legal aí. Se a gente pode te ajudar, por favor, manda uma mensagem pra gente. Coloca o meu Linktree tá aí embaixo também. Qualquer coisa é só avisar. Beleza, galera? É isso. Até o próximo vídeo. Fui.